paz seja com todos. Vamos aplaudir ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. A Ele todo louvor. Queridos irmãos, eu preciso da vossa atenção, assim como aqueles que me ouvem pelas 920 AM, você que me ouve pela rádio. Eu quero que você esteja muito atento a cada detalhe daquilo que nós vamos ler. É sabido de muitos, inclusive dos irmãos, que Satanás, ele era um ser celestial. Ele era um tipo de anjo, porque tem anjo, tem arcanjo, tem querubim e tem serafim. Satanás não era o maior dos seres celestiais, tirando Deus, lógico, né? Deus é o maior de todos, mas não era ele o maior, porque acima dele estão os serafins. Não existe serafim caído, só tem de querubim para baixo. Amém? Então, nós vamos saber e encontrar na Bíblia que Satanás era um querubim ungido, vou ler com vocês, mas que ele caiu, porque ele desejou tomar o lugar de Deus. Então ele cai, ele perde aquela bênção que ele tinha. Amém, irmãos? E se tornou um ser horrendo, terrível, perdeu a formosura, perdeu a sabedoria, e ele é esse ser maligno que tenta destruir a terra, destruir os homens, destruir as pessoas. Todas as coisas ruins que você vê na terra tem uma grande influência de Satanás. Mas eu quero que você entenda, e nós vamos falar sobre a terra quando ela foi construída, e é isso que eu quero que você preste atenção. A questão é a seguinte: entendemos, e alguns estudiosos, de que quando nós lemos Deus fez a terra, que estava começando ou estava recomeçando algo que tinha sido destruído. Mas não vai ficar nas minhas palavras. Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, abra em Isaías, capítulo 14, livro do profeta Isaías, capítulo 14. Hoje, quando você chegar na sua casa, você vai dizer assim: eu fui alimentado pela palavra de Deus. Amém? Isaías 14 e o versículo 11 vai relatar, vai falar sobre essa queda de Satanás. Veja só, Isaías 14, 11. Quem achou, acompanha. Se você não achou, você pode só ouvir, amém? Ou então, só ouvir mesmo. Eu ia falar que estava colocado aqui, mas não está. Vamos lá. Diz assim: já foi derribada no inferno a tua soberba, com ou junto com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha do amanhecer, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Veja, aqui está falando de Satanás. Subirei acima das estrelas, tá? E no monte da congregação me assentarei da banda do norte. Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Repita comigo. Disse Satanás: eu serei semelhante
ao Altíssimo. Veja, eu fiz questão da igreja dizer, e disse Satanás, para não dar a impressão que é você que está dizendo. Passa alguém na calçada agora e fala, olha aquela igreja, o povo dizendo que será semelhante a Deus. Ele disse isso, eu subirei e eu serei semelhante ao Altíssimo. Igreja, preste atenção, estou falando como foi que Satanás começou a cair. Subiu no seu coração a arrogância, a soberba, e ele disse, eu vou subir acima das estrelas de Deus, porque quem é que está acima das estrelas? É o próprio Deus, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Ora, quem diz eu serei semelhante é porque não é. Amém, igreja? Vou repetir, só você prestar atenção. Ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele disse isso porque ele não é semelhante ao Altíssimo. Ele é um ser que foi criado ainda como um querubim, mas não foi feito semelhança. Por isso que ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo. Amém, igreja? Pode pôr a Bíblia no seu assento e vamos aplaudir a palavra de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o poder. Poder se assentar, e assentando-se já pega a sua Bíblia, por favor, e abra ela em Apocalipse, capítulo 22. É mais fácil eu falar assim, ó, pega a última página da Bíblia, pronto. É mais fácil, a última página da Bíblia. Não precisa nem ficar Apocalipse 1, 2, 3, 4, porque ela tem 22 capítulos e é o último capítulo. Eu queria esclarecer uma coisa aqui, primeiro, amém? Alguns pregadores confusos com essa palavra, eles dizem assim, olha, Satanás é a estrela da manhã. Jesus não. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Não, estrela da manhã só tem uma. Sol, eu estou falando no nosso sistema, né? O sol que ilumina a terra só tem um. Lua, só tem uma. Amém, igreja? E a estrela da manhã, a estrela d'alva, ela só tem uma. Os mais antigos aqui, ou novos também, não é só antigo, mas aqui até em São Paulo dá para ver ela. 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, as estrelas começam a desaparecer por causa do clarão do sol, mas ela permanece ali, firme. É uma estrela enorme, na verdade ela é um planeta, se não me engano. E ali então, essa é a estrela da manhã. Nós temos que entender que quando você lê algo, a leitura que você está fazendo não mostra o tom. Por exemplo, eu estou dentro do ônibus lendo a palavra de Deus. Aí está assim, ó, e Jesus na cruz bradou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Se você estiver lendo no ônibus, você vai gritar, Pai! O povo, que é isso? Não, é que aqui está falando que ele bradou, eu tenho que bradar também. Não, você pode apenas ler com o pensamento e imaginar que ele bradou. Amém, igreja? Existe uma forma irônica de Deus falar, como é que você caiu? Ó, estrela da manhã. É mais ou menos assim, ó, ué, Satanás, você não é a estrela da manhã? Hã? E como é que você caiu? Se você é a estrela da manhã, como é que você caiu? Está entendendo? Amém, igreja? Hã? Tem um rapaz que vem tocar bateria, toca tudo errado, descompassado. Aí a banda está aqui, o rapaz vem chegando, aí a banda fala, ih, lá vem o músico mor, lá vem o maestro, né? Quem está lendo vai ler assim, ó, e ela disse, lá vem o maestro, achando que era um maestro mesmo, mas na verdade é uma maneira irônica de zombar daquele que toca tudo errado. E aqui não é diferente. Como é que você caiu? Ó, estrela da manhã. Está entendendo?
Amém? Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, fica bem claro e bem certo o que significa isso. Ao ler, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Não é ele não, a estrela da manhã sou eu. Isso, pode aplaudir, pode glorificar, pode exaltar. Aleluia. Vamos lá, vamos mastigar o nosso alimento desta manhã. Sabemos que Satanás era um querubim, já já você vai ler isso ainda. Ele era um ser celestial, criado por Deus, louvava e engrandecia ao Senhor, mas a soberba, a arrogância, a sua formosura entrou no seu coração, e ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou subir acima das estrelas de Deus, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele disse isso. Aí vem a palavra: como é que você caiu, ó estrela da manhã? Porque a verdadeira chama-se Jesus Cristo e não você. Até aqui está bem claro? Amém, igreja? Eu quero que você pegue a sua Bíblia agora e abra ela no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Peço que você abra a sua Bíblia nessa passagem bíblica, Ezequiel, capítulo 28. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, igreja. Nós vamos encontrar na Bíblia alguns casos em que Deus está falando com um homem. E na verdade, nessa conversa, ele solta uma para Satanás também. Deixa eu explicar. Nesse caso, Deus está falando contra o rei de Tiro. E ao mesmo tempo, ele fala com aquele que está usando a sua mente, ou incorporado nele, vamos dizer assim. Pastor, não estou entendendo, você vai entender agora. Existiram homens que se intitulavam Deus. Homens que diziam assim: eu sou Deus. Vou dar um exemplo. Faraó, no Egito, se intitulou Deus. Faraó, tá? Babilônia, também lá em Roma, os governantes, César, se considerava Deus. E uma pessoa, para chegar num estado desse, só Satanás entrando no seu coração. Então, quando Deus fala com um ser deste, fala com ele e fala também com aquele que está incorporado nele, para você entender. Amém, igreja? Então vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 28, versículo 1, diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Está falando com o homem, amém? O rei de Tiro, amém, igreja? Está confuso? Está muito complicado? Não, né? Tá. Assim diz o Senhor Jeová: visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus. Olha o que o rei de Tiro falava: eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que é mais sábio do que Daniel? Não há segredo algum que se possa esconder de ti? Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento,
alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Amém? Continua falando com ele aqui, ó. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Porquanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Amém, igreja? Presta atenção. Um homem, Deus está falando com um homem aqui, o rei de Tiro. Para ele se intitular Deus, só Satanás entrando no seu coração. É uma coisa do diabo. Por que, igreja? Você leu comigo que era já uma vontade de Satanás. Satanás um dia quis ser Deus. Ele falou, eu vou subir lá, me assentar, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Como ele foi lançado por terra e destruído, então ele começa a induzir alguns homens a ter esse sentimento. Está entendendo isso? Amém, igreja? Aí, continuando lendo, nós vamos chegar no versículo 11. Versículo 11. Ezequiel 28, 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e disse-lhe, olha só, está falando com o rei, né? Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Agora ele começa a falar com aquele que induziu este homem a achar que é Deus. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e os teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. Quem era querubim? O rei de Tiro? Não, Satanás. Amém, irmãos? Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior, ele volta a falar com o rei lá. Amém, igreja? Olhem para mim aqui um pouquinho. Olhem para mim aqui um pouco. Tu eras um querubim. Ele era o que, igreja? Olhem, eu preciso da sua atenção agora. Esquece a Bíblia, esquece a Bíblia. Não vamos ler mais Ezequiel. Não vamos. Pode até fechar por enquanto. Pode até fechar. Presta atenção aqui. Tu eras um querubim ungido. Estavas no Éden, jardim de... Estava onde? Quem é que estava no Éden? Quem? Não! Era um querubim ungido. Ele não tinha caído ainda. Está entendendo, igreja? Ele tinha caído? Não. Ele não era chamado de Satanás ainda. Ah, mas ele não está lá, usou a serpente lá. Não, lá ele já era caído. Lá ele já era caído. Pastor, não estou entendendo. Alguns estudiosos, baseados nisso, e também você não precisa ficar tão preso naquilo que estou lhe falando, porque na verdade eu quero falar de um recomeço hoje, mas entendem uma coisa, que a terra, ela era muito formosa, e com a queda de Satanás, pode ser que ela se tornou sem forma e totalmente vazia. Alguns entendem que Satanás aqui na terra até preparava os louvores e subia até as mais altas nuvens ali no caso, junto com Deus, quando ele era querubim, e lá ele entregava os louvores.
no Monte Santo de Deus estavas, mas nas pedras afogueadas andava. Ele andava pela terra, tanto é que hoje pedras preciosas não se encontram mais pairando sobre a terra, só encontra lá debaixo, talvez por causa da queda de Satanás. Está entendendo, igreja? Alguns entendem que a terra era um lugar formoso, fala do jardim do Éden, estavas no Éden, jardim de Deus, como um querubim, querubim ungido, cheio de sabedoria e cheio de sabedoria e cheio de formosura. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo isso? Estão compreendendo essa situação? Ele estava lá. Então não era naquela situação quando ele vai enganar Eva e Adão. Então entendemos que um Éden, que um lugar formoso, e de repente isso foi totalmente destruído pela queda de Satanás. Agora vai ficar mais fácil um pouquinho. Vamos ali em Gênesis capítulo 1, que diz assim, o versículo 1. Você vê que interessante que é a Bíblia, igreja? Sabe o que ela nos mostra agora? Nós fomos em Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, e agora recorremos ao primeiro capítulo da Bíblia, relatando a grandeza e a sabedoria e a formosura de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos lá. Capítulo 1. No princípio, lá no princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém, igreja? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vai entender a glória do nosso Deus. Vai se entender o poder do nosso Deus. No princípio, criou Deus os céus, as coisas celestiais. Nesse princípio aí, aparece a criação de Lúcifer, ou um querubim que tem luz própria. Criação de Deus. Está entendendo, igreja? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá? É aonde eu estava falando para vocês, de tudo aquilo que aconteceu, e aí então, de repente, houve a queda de Satanás. E aí já aparece a queda, no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe o que nós entendemos, igreja? Deus estava dando um tempo. Deus estava dando um tempo, porque Ele tinha um grande propósito. Sabe qual é o maior propósito de Deus? Depois de tudo isso aqui, olhe para a pessoa que está do seu lado, a criação humana. O maior propósito de Deus. Não, você não está entendendo ainda, mas você vai entender. Deus diz assim: vou recomeçar. Eu não sei aonde Deus precisa na sua vida, mas Ele vai recomeçar algo muito grande. Mas é muito grande. É tempo de recomeço. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. Mas, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito de Deus não tinha abandonado totalmente o seu propósito. Talvez esse tempo de
trevas. Talvez esse tempo de terra sem forma e vazia foi apenas para envergonhar Satanás. Amém, igreja? Então, quando nós lemos aqui, estavas no Éden, nós estamos falando de um tempo aonde ele era um querubim ungido, não tinha caído ainda e não existia a raça humana. A primeira coisa que Deus fala, veja só que interessante, igreja, e havia trevas, havia o quê? Havia o quê? Olha como Deus recomeça, versículo 3, e disse Deus, haja luz. Ei, irmão, apaga para mim essa luz aqui, por favor, apaga, ó, fica aí, por favor, irmão Francisco, fica aí, dá uma olhada aqui, ó, aqui o altar, né, está sem luz, imagine trevas, olha Deus, quer ver, ó, haja luz, vai Francisco, ainda bem que ele não é Deus, aí ó, obrigado, e ouve, olha assim como nosso irmão só tocou no botãozinho e houve luz, a mesma coisa aconteceu, só que pela boca de Deus, que não precisa de fio e nem tampouco de botão, ele apenas disse assim para as trevas, haja luz e houve luz. Hoje o Senhor diz para a sua vida, haja luz e haverá luz, haja bênção e haverá bênção, haja um recomeço e haverá um recomeço. Vou recomeçar. Está entendendo, igreja? Aí Satanás começa a ver Deus mexer tudo de novo. E Deus começa a construir as coisas. Veja o versículo 26. E disse Deus, olha aqui, imagina, olha para mim um pouquinho, Deus nos fez, por que Deus nos fez de carne e osso, inferior aos anjos, que vão até as alturas, que tem uma velocidade muito maior do que a nossa, nos fez de carne e osso. Por que Ele não nos fez igual a um espírito de luz, como era Lucifer, ou um anjo de luz? Nos fez assim, de carne e osso. Não consigo entender essa criação de Deus, mas você vai entender agora. Deus, Ele quer, neste momento da criação, humilhar o diabo. Humilhar aquele que dizia, eu serei semelhante ao Altíssimo. Veja no versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ei, não, você não está entendendo. Olá, massurandere becai. Olha para mim aqui um pouquinho, olha aqui. O anjo, querubim, vou subir até as mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus não vai ser, não. Ele caiu. Aí Deus, olha só, para humilhar, igreja, você não está entendendo. Entra um time de futebol, olha aqui, ó, camisa dourada, mas de ouro mesmo, uma tinta dourada, um shorts prateado, chuteiras com travas de ouro. Entra um time onde tem uma torcida enorme, com bandeiras folhadas de ouro, os melhores jogadores entram em campo. O outro time, não tendo jogadores suficientes, entra com apenas 9 jogadores.
Um short de uma cor, o outro do outro, um com a camisa rasgada, outro sem camisa, e 4 torcedores. E esse time ganha de 7-0. Que vergonha para o outro. Está começando a entender. Deus faz o homem do pó. Aí Satanás já era um querubim caído. E ele fala: que negócio é esse que Deus está criando? Do pó, porém a sua imagem e semelhança. Deus estava falando: estou fazendo do pó, mas essa é minha semelhança. Aleluia. Bendito e maravilhoso é o Senhor. Olha só ainda no versículo de número 26. Veja só. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora olha só. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus os... Deus o quê? Igreja, você sabia que você já foi criado abençoado? Quer conhecer uma pessoa abençoada? Não, quer conhecer? Quer? Olhe para o lado esquerdo, agora para o direito. Eis aí, um ser que já nasceu abençoado. Eu quero que você imagine Satanás assistindo. Um serzinho feito do pó, a outra feito de osso. Aí o Senhor estende a mão e fala: porém eu vos abençoo. Do pó, mas abençoado. Eu não sei como você está, se a sua vida está o pó, mas que tu és abençoado e abençoada tu és, pela própria mão do Deus vivo. Isso, aplauda, glorifica ao Senhor. Ei, olha aqui. Tem mais aqui. E Deus os abençoou, amém, igreja? E dominou sobre todos os animais da terra. Amém, irmão? Agora, veja só, o capítulo 2, vai lá. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Amém, igreja? Não é o jardim do Éden. Ele plantou um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Não, olha aqui. Tu eras querubim ungido, estavas no Éden, jardim de Deus. Mas aqui não é o querubim. No capítulo 3 já é Satanás. Estavas no Éden. Só que Deus, destrói tudo. Por causa da sua queda. Aí Deus disse: haja luz. Vou recomeçar. Mas vai ser com a raça humana. Do pó, mas a sua imagem e semelhança. Do pó da terra, mas abençoado. Igreja, olhe para mim aqui. Satanás um dia esteve lá e nunca mais vai estar. Eu e você nunca estivemos lá na glória, mas quando estivermos, vai ser para todo o sempre.
Santo é o Senhor. Bendito é o Senhor. Amém, igreja? Aí houve a queda de Satanás, ou melhor, houve a desobediência do homem. O homem desobedece a Deus, lá no capítulo 3, é enganado. Aí Deus como castigo, fala assim: olha, você agora vai ter que trabalhar, Adão, você vai ter que produzir, e o afasta do jardim do Éden. Mas veja só, quem Deus colocou lá. Veja. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, igreja? Não, olhem para mim aqui. Você está vendo essa mesa? Olhe para essa mesa aqui, ó. Olhe para essa mesa. Veja lá o pão. Veja os cálices com o suco da vide. Olhem para mim aqui, igreja. A coisa ficou meio estranha. Deus recomeçou. Deus refaz tudo. Deus coloca o homem, feito do pó da terra, eu repito, mas a sua imagem e semelhança. Do pó da terra, mas abençoado. Amém? O time pode ser de camisa de ouro. O outro sem camisa entrou abençoado, meteu 7-0. Amém, irmãos? Está entendendo isso? Aí, a palavra de Deus nos mostra o seguinte: um querubim queria ser igual a Deus, mas esse foi derrotado pelo Senhor. Mas esse querubim caído derrota o homem. E aí então o homem fica derrotado por ele. Então Satanás se gabava: não venci Deus, mas venci o homem, que é a sua semelhança. Colocou no coração de alguns até o fato de serem Deus. Colocou na cabeça de alguns: eu sou Deus. Vai saber se Hitler, se ele tivesse dominado o mundo, se não ia dizer: sabe uma coisa? Eu acho que eu sou Deus. Vai saber. O homem conseguiu ser mais arrogante do que Satanás. Porque Satanás disse: serei semelhante. O homem disse: eu não sou semelhante, eu sou Deus. Deixou o coração se corromper. Então Satanás se gabava por muito tempo. De repente nasce um homem. Nasce um homem de uma virgem chamada Maria. Como homem ele veio à terra. Cresce como um homem e vence o diabo até a cruz como homem e não como Deus. Carne e osso, sangue, sentindo dores, frio, calor, sentindo todos os sentimentos que o homem sente. E ele, como homem, vai até a cruz. E Satanás ali que tentou ele, que até na hora da cruz disse: desce daí, viu Jesus sendo morto e sendo sepultado. Então Satanás disse assim: bom, eu não consegui vencer Deus, e esse se fez como homem. Tudo bem, não consegui tentá-lo, mas está morto. Mas ao terceiro dia, aquele que veio como homem ressuscita dos mortos, pega a chave do inferno e da morte e diz: Satanás, agora o homem também te venceu. Todo aquele que crê em mim será salvo. As palmas engrandecem e glorificam e exaltam ao Senhor.